Agora, Irlan, então falando sobre matrículas escolares, aí esse bicho-papão aí do final do ano para muitos pais. Verdade. Aí eu quero perguntar para você quais são as justificativas legais, né, que possam até justificar aí um aumento ou não das mensalidades. Isso aí, Serginho, chega o final do ano e a gente tem tanta coisa para pagar e no início do ano também, e é uma hora muito importante porque é a hora da renovação da matrícula. Muitas vezes os pais têm um susto enorme na hora da renovação da matrícula. E por quê? Justamente porque há um aumento das mensalidades. Normalmente as mensalidades, no caso de escolas que não sejam faculdades, elas são cobradas com anuidades e nas faculdades com as semestralidades. Para se justificar um aumento, normalmente isso está dentro do projeto pedagógico da escola. E aí se justifica através das famosas planilhas, né? Onde tem os custos de manutenção da escola, os custos em relação a todo o material didático, tudo aquilo que vai ser utilizado para gerar aquele valor. Entretanto, a lei prevê que estes custos têm que ser apresentados aos pais, ou aos responsáveis pelo pagamento das mensalidades, os responsáveis financeiros, com no mínimo 45 dias de antecedência. Ou seja, não é possível que haja uma surpresa justamente na hora da renovação da matrícula. Então, isso precisa estar expresso. Normalmente isso é publicado, um edital publicando para justificar esses valores. Às vezes é afixado na própria escola. Então, às vezes na correria, Serginho, quando você vai lá buscar seu filho, ou então você está ali estudando na faculdade, você não olha lá no quadro de avisos onde está aquilo ali estabelecido, que vai ter um reajuste nas mensalidades. E quais bases foram usadas para tanto, né? Exatamente. Agora, por ser assim, ter essa relação, doutor Irlan, os serviços assim educacionais, eles estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor? Então, essa é uma excelente pergunta, porque todo o contrato relativo a ensinos educacionais, ele está vinculado ao Código de Defesa do Consumidor. Por que isso é bom? Isso é bom porque existem regras que devem ser seguidas em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Como, por exemplo, o consumidor, o responsável financeiro, ele tem direito a uma via, por exemplo, do contrato, para que ele possa entender o que está escrito ali. As cláusulas precisam ser claras, por exemplo, cláusulas em relação à rescisão, cláusulas em relação, por exemplo, ao atraso de mensalidade, a questão das multas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você não pode ter uma multa superior a 2% e os juros de 1% ao mês. Isso precisa estar estabelecido no contrato também. Então, assim, é importante, por exemplo, no caso de como proceder em relação às matrículas, como proceder em relação aos atrasos, tudo isso precisa estar previsto no contrato e é um direito legal previsto no Código de Defesa do Consumidor que os estabelecimentos de ensino precisam obedecer. E por falar assim em atraso aí na mensalidade, Irlan, uma pergunta que não quer calar. Sim. Aí isso aí é a pergunta de todo mundo. No caso de um aluno que está inadimplente com as suas mensalidades, isso pode impedi-lo de assistir a aula, fazer a sua matrícula ou até uma transferência, se for o caso? Essa pergunta, Serginho, ela é muito importante porque quando o aluno está inadimplente, a escola ela não pode impedi-lo de assistir aula e ela também não pode impedi-lo de obter transferência para outra instituição. Porém, ela tem o direito de não renovar a matrícula enquanto esse débito não for quitado. Então, em relação a assistir aula, sem problema, ele não pode ser impedido. Se isso acontecer, a minha sugestão é faça um boletim de ocorrência e isso pode gerar inclusive uma indenização por danos morais. A transferência, se ela não for fornecida, você pode ingressar com uma ação, às vezes até no próprio juizado especial, e pedindo uma liminar que o juiz normalmente ele vai autorizar essa transferência porque é um direito do aluno. Agora, em relação à renovação da matrícula, não. Sem a quitação dos débitos anteriores, a instituição de ensino ela não é obrigada a fazer a renovação da matrícula para o ano seguinte.
Agora chega uma pergunta aqui pra gente no nosso WhatsApp. Se você tem perguntas, você pode mandar 984029756, que é o nosso WhatsApp aqui do nosso programa De Tudo Um Pouco, para responder aí as suas dúvidas. Estamos aqui no quadro Seu Advogado falando sobre a mensalidade, a matrícula escolar. Chega aqui pra gente uma pergunta que diz assim, meu doutor Erlan: fui cobrado indevidamente valores na faculdade. Quais são os meus direitos? Pois é, olha só, uma situação que pode acontecer, né? Às vezes vamos imaginar, por exemplo, que o aluno está sendo cobrado por uma matéria que ele não fez. E se por um acaso você não efetua esse pagamento e gera uma negativação do seu nome pela falta de pagamento, é passível de uma indenização por danos morais. Eu não percebi, no caso ele não diz, né? Mas vamos imaginar que não percebeu e pagou esse valor. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito de receber o valor que pagou em dobro. Então, se pagou, por exemplo, R$1.000 indevidamente, a instituição tem que devolver R$2.000 para ela. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.